Salve, salve aí, pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, vamos falar hoje aqui sobre mediunidade. É isso aí. Quem é médium? Quem pode ser? Será que você é médium? Né? Porque é um assunto bem extenso, tá ok? Porque muitas pessoas acham que a mediunidade ela se faz presente somente dentro de um terreiro, no caso de um terreiro de Umbanda ou Candomblé, enfim. Na verdade, não é bem desta forma que funciona, tá ok? A mediunidade ela se faz presente tanto dentro do terreiro quanto fora também na vida da maioria das pessoas, tá certo? Então, é claro, antes da gente iniciar o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder o conteúdo e ajude a compartilhar para que outras pessoas também conheçam mais sobre este assunto, certo? E a gente vai falar aqui se você pode ser médium ou não. Será que você é médium? Será que você pode ser médium ou não? Então, para quem não me conhece, eu sou o Patrick de Oxóssi, sacerdote de Umbanda, aqui na casa de Axé Pai João de Aruanda, na cidade de Passos, Minas Gerais, certo? Pessoal, é o seguinte, a mediunidade, né, é algo, né, que praticamente não é explicado pela ciência. Isso é a mediunidade, né? É algo explicado que não é explicado pela ciência. É algo mais voltado ao espiritual. É muito ligado na questão da intuição, certo? É onde que a gente vai explicar um pouquinho. Na questão da mediunidade, existe o ditado: quem pode ser médium e quem pode não ser médium. Na verdade, pessoal, todos nós somos médios de uma certa forma. Todos nós somos médios, todos. Ou seja, você é médium, eu sou médium, qualquer pessoa é médium, ou seja, tem um tipo de mediunidade. Então, se você ficar assim se perguntando, eu não sou médium porque eu não incorporo. Não é bem assim que funciona. Você é médium sim, mesmo sem trabalhar na incorporação. A incorporação é um dos tipos de mediunidade e não é a mais importante dentro de um terreiro. Eu acho que a maioria das pessoas acham que a mediunidade de incorporação é a mais importante e na verdade não é. Existem vários outros tipos de mediunidade. E no caso, todas as pessoas são médios. Só que algumas pessoas desenvolvem, né, este lado mediúnico. Já outras pessoas não desenvolvem esse lado mediúnico. Vamos entender. A mediunidade, ela nasce com a pessoa, tá ok? E conforme o tempo passa, conforme aquela pessoa ela cresce e evolui, aquela mediunidade ela também pode evoluir, ou seja, ela pode crescer junto com a pessoa, ou então ela pode ficar adormecida, que é onde que a maioria das pessoas acham que não tem nenhum tipo de mediunidade, porque às vezes a pessoa cresceu e aquela mediunidade ela não evoluiu junto com a pessoa, mas todos somos médios. Dentro do terreiro, dentro de uma casa de umbanda, de um terreiro, de candomblé, enfim, a mediunidade tradicional é a mediunidade de incorporação, que é um tipo de mediunidade mais vista nos tempos de hoje, que é a mediunidade de incorporação. E a gente também tem a mediunidade psicográfica, que são os médios psicográficos, que é o famoso Chico Xavier, ok? Isso também é um tipo de mediunidade, que é, vamos dar um exemplo aqui, os espíritos em si, as entidades, os espíritos, o mundo espiritual de uma forma geral, usa o aparelho, no caso usa a pessoa, usa o médium, para transmitir as suas mensagens através de cartas, através de alguma forma de escrita. Não só carta, mas qualquer forma de escrita. Às vezes um rabisco, às vezes até mesmo um desenho, tá ok? Então, os espíritos, ou seja, a espiritualidade, usa o médium para transmitir essas mensagens. Esses tipos de mediunidade é necessário uma preparação adequada, né, para que você possa evoluir. Tanto a mediunidade psicográfica quanto a mediunidade de incorporação. Então, no caso, aí seria necessário você entrar para um terreiro de umbanda, ou para uma casa espírita, ou para o kardecismo, enfim, para que você viesse a trabalhar essa mediunidade, que é a mediunidade de incorporação ou psicográfica, entre outras. Lembrando a todos que nem todo mundo é médio de incorporação. Não significa que você não seja médium, pois existe vários tipos de mediunidade. Uma das comuns também, e uma das bem importantes, é a mediunidade de sensibilidade, que é a mediunidade sensitiva. O que é uma mediunidade sensitiva? Mediunidade sensitiva são pessoas que têm uma certa sensibilidade
para sentir a radiação, a vibração de certos espíritos. Ou seja, você chega num lugar e consegue sentir a presença de algo sobrenatural, ou seja, de um espírito, de uma energia ruim ou uma energia boa, enfim, você vai sentir aquela energia, uma vibração. É como se uma pessoa fosse no cemitério e sentisse uma energia diferente, coisa que às vezes a maioria das pessoas não sentem. Então, você é médio sensitivo, né? Você está tendo uma sensibilidade a mais que os outros, uma sensibilidade invisível, tá ok? Não é a mesma coisa de você tomar um choque, que você também sente, né? Não, é uma sensibilidade, ou seja, é o sentir ou invisível. E essa mediunidade sensitiva, ela é uma das mediunidades primordiais que eu digo, uma das mais necessárias para a humanidade, que é a mediunidade sensitiva, que é o médium sentir as vibrações invisíveis. Isso é muito importante. Também se faz presente dentro do terreiro, quanto fora também. Muitas pessoas não creem nessa mediunidade e muitas pessoas não sabem que são sensitivos. Por quê? Porque simplesmente são energias que passam despercebidas. O ideal dessa questão da sensibilidade é que a pessoa confie bastante na sua própria intuição. É isso mesmo, porque a intuição, né, ou seja, vai fazer com que você acredite, pois você vai sentir e vai precisar acreditar naquilo que você sentiu. Todo tipo de mediunidade, ela está muito ligada na questão da intuição e na questão do acreditar em si mesmo, certo? Já falei aqui de algumas mediunidades e a gente tem também a mediunidade intuitiva. A mediunidade intuitiva, que também às vezes é comum, mas um pouco desconhecido entre algumas pessoas. A mediunidade intuitiva é quando a pessoa tem a intuição de algo, não a questão do prever, né? A entidade, como é que eu falo? A mediunidade de prever as coisas não é a mesma coisa de mediunidade de intuição. A intuição, pessoal, ela funciona de qual forma? Que é a mediunidade intuitiva, né? O médium, né, ele recebe a energia de um espírito ou de algo espiritual, onde que ele pode transmitir a mensagem do espírito, do mundo espiritual. Isso é ser intuitivo. Intuitivo não é simplesmente a pessoa que tem a intuição de algo que vai acontecer. Não. Intuitivo é aquela pessoa que tem a intuição, né, que um espírito está ali, ela tem aquela intuição e ela consegue transmitir a mensagem do mundo espiritual para o nosso mundo, tá ok? Isso é a mediunidade de intuitiva, né, a mediunidade de intuição. Já a mediunidade, quando a pessoa prevê as coisas, eu separei aqui alguns tipos de mediunidade. Já a mediunidade que a pessoa prevê as coisas é a mediunidade do pressentimento, mediunidade de pressentimento. Entre a mediunidade de clarevidência é a mediunidade de vidência. A maioria, clarevidência e vidência é um pouco diferente. A mediunidade de pressentimento é aquela pessoa que tem o pressentimento de algo que vai acontecer. O que acontece nesse tipo de mediunidade? Nesse tipo de mediunidade, a pessoa ela recebe algum tipo de mensagem do mundo espiritual, tá ok? Muitas vezes alguns lances, alguns flashes na cabeça, na mente, ou algum tipo até mesmo de vibração, onde que a pessoa acaba tendo um pressentimento de algo que pode acontecer. Muitas das vezes é o famoso déjà vu. Não sei se vocês já ouviram. Déjà vu, quando você passa num lugar e às vezes você tem a impressão que já passou naquele lugar. Isso é o pressentimento, que é o mundo espiritual implanta certas energias, te passa certas mensagens para que você possa identificar as coisas muito antes de acontecer. Esse é o pressentimento. É claro que é uma mediunidade que pode ser trabalhada, pode ser crescida, entre outras coisas que pode trabalhar dentro dessa mediunidade e como outras também, certo? Temos também a mediunidade mecânica, que é o quê? Mediunidade mecânica, pessoal, no caso aqui, existe duas formas de mediunidade mecânica, né? Que é mediunidade mecânica física
e a mediunidade mecânica radiada, né, que é a radiação. Nesse sentido, a mediunidade de radiação, que é a mecânica de radiação, é quando o espírito em si, certo, não precisa de um voluntário, ou seja, não precisa de um corpo físico para estar movendo ali materiais, para estar movendo as coisas. Provavelmente você já deve ter visto isso em filmes, né, quando a porta bate sozinha ou alguma coisa acontece. Então, no caso aí é o espírito. E isso acontece com médiuns mecânicos. Ou seja, se você presenciou isso, se você já viu isso, já escutou algum barulho, já viu porta bater, alguma coisa do tipo, é porque provavelmente você deve ser médium mecânico, certo? E existe a mediunidade mecânica física, que aí no caso é o médium, é a pessoa, no caso você. E o que ocorre nessa mediunidade? Espíritos usam a sua energia, a sua vibração, para também mover objetos. É o famoso mágico, né? O mágico, aquele que estende a mão e mexe qualquer objeto, né? E isso é porque você é médium. Você transmite a energia através das mãos, através dos pés, dos braços, enfim, através do seu corpo de uma forma geral. Desta maneira, consegue mexer determinados materiais. E isso é a mediunidade mecânica. É uma mediunidade um pouco difícil de encontrar, né, de pessoas encontrar. Muitas pessoas, às vezes, que são médios mecânicos, não sabem, mas é uma mediunidade que deve ser trabalhada, tá ok? É claro que o trabalho dessa mediunidade é um pouco mais complexa, é um pouco mais complicada, e existe várias outras etapas, né, no caso desta mediunidade, que é mediunidade mecânica, né? É uma coisa bem complicada. Existia vários estudos sobre essa questão também, sobre a mediunidade mecânica, que é um assunto bem complexo. E em breve a gente vai trazer falando sobre só de cada mediunidade. Temos também a mediunidade de cura. Mediunidade de cura é muito conhecida pelos antigos, né? Mediunidade de cura é aquela pessoa, né, ou aquele médium que realiza, promove cura nas demais pessoas. Essas curas, elas podem ter influência do mundo espiritual ou simplesmente não, tá ok? Nem sempre a cura ela é promovida pelo mundo espiritual, apenas através de vibração do próprio médium, através da própria radiação do próprio médium. Exemplo, uma mediunidade de cura que é bem conhecida pela maioria das pessoas são os benzedores. Isso mesmo, as pessoas que benzem. A maioria daquelas pessoas tem a mediunidade de cura, através de orações, através do contato com alguém, às vezes vai benzer um machucado, uma ferida, enfim, e aquele médium ele promove a cura daquela pessoa, faz orações, passa a mão ali, enfim, canta alguma coisa, enfim, aí ele promove ali a cura. Isso é mediunidade de cura, né? No caso, mais comum e tradicional são os médios que são benzedores. E é claro também que a gente tem os médios de vibração, que também encaixa na mediunidade de cura, e o famoso reiki. Para quem não sabe, para quem não conhece, o famoso reiki também é um tipo de mediunidade de cura, tá ok? É claro que nos tempos de hoje, né, o reiki ele cresceu bastante e ele já está se mistificando, né, desmistificando, vamos assim dizer. Então, é uma modalidade não, é um processo, é uma questão, é uma mediunidade assim, que está crescendo muito, que é a mediunidade de reiki, que também faz parte da mediunidade de cura, tá ok? Só que no caso, nos tempos de hoje, está sendo mais trabalhada. Isso é ótimo, é claro. Temos também a mediunidade psicofônica. A mediunidade psicofônica, por incrível que pareça, é como se fosse a mediunidade de incorporação. Só que ao contrário da mediunidade de incorporação, que há um processo para ser trabalhado, para a pessoa desenvolver, onde que o espírito usa o corpo do médium, né, o corpo da pessoa, onde ali ele promove certas coisas, pode beber, enfim, pode fazer várias coisas. A mediunidade psicofônica é quando o espírito usa a voz, né, daquela pessoa. Essa mediunidade ela é muito conhecida no kardecismo, tá ok? Quando o médium fica ali sentado naquela mesa ali, né, e o espírito usa a voz dele, usa a boca dele para falar. Nessa questão, o médium ele acaba entrando em transe, ou seja, acaba, né, sumindo ali a sua mente, e o espírito continua com o corpo ali sentado, mas simplesmente transmite uma mensagem através da voz, tá ok? Que é a mediunidade psicofônica. Também é muito conhecido e muitos médiuns não sabem o que ocorre.
quando tem esse tipo de mediunidade. Um exemplo comum e simples que eu vou dar a vocês. Já viram aquelas pessoas que acabam se embriagando, ficando bebe demais, e no outro dia não sabe o que falou? É como se fosse da mesma maneira. Não estou falando que você é médium psicofônico se você bebeu, embriagou e aconteceu isso. Não. Às vezes foi o efeito do álcool. Mas eu estou falando que funciona da mesma maneira. Tá certo? Temos também a mediunidade de clarevidência. Né? Clarevidência não é aquela pessoa que vê o futuro. Tá ok? Muitas pessoas ficam se perguntando, eu sou clarividente ou vejo o futuro? Não. Clarividente são aquelas pessoas que às vezes enxergam além dos olhos, né? São aquelas pessoas que além de conseguir ver espíritos, enxergar espíritos, são pessoas que enxergam, escutam, conversam, enfim, tanto com os olhos quanto com a mente, ou seja, são pessoas que têm uma comunicação direta com os espíritos. É aquela famosa pessoa que conversa, é aquela famosa pessoa que tem um contato direto com os espíritos ou com as entidades no plano astral. É aquela pessoa médio clarevidente. Essa mediunidade, ela também é muito conhecida, mas pouco trabalhada hoje em dia, porque existe a questão do receio das pessoas, no caso aí do medo, certo? Essa é a mediunidade de clarevidência, né? Temos a mediunidade clareaudente. Pessoas que têm acessibilidade e capazes de ouvir aí os espíritos, tá ok? Essa questão de ouvir espíritos, pessoal, né, que não é o clareaudente, são pessoas que às vezes estão descansando lá na casa deles, tá dormindo, escutam uma certa voz. Isso é pessoa que tem acessibilidade para escutar espíritos. Esse escutar espíritos, gente, é aquela famosa vozinha, ou quando você escuta uma pessoa te chamar, do nada, a pessoa te chama e você vai perceber, você vai olhar, e aquela pessoa não tem ninguém ali, vamos assim dizer, simplesmente é uma voz que veio do nada. Então são médiuns que têm a capacidade de escutar espíritos. Essa mediunidade, gente, ela é mais comum do que parece. Só que pessoas não, como é que eu digo? Pessoas não dão valor nisso, entendeu? Então, pessoal, ó, e tem também os médiuns de efeito físico, né, que são pessoas que têm uma certa sensibilidade para produzir manifestações, enfim. Entre outras mediunidades, tem a mediunidade de evidência, né, que são médiuns que têm a capacidade de ver, muitas das vezes, certas coisas que a gente não consegue, usando oráculo, usando cartas, usando tarô e por aí vai. Agora, eu citei aqui algumas mediunidades, é claro que existem muitas ainda. Vamos entender, todo médium é médium, ou seja, todo ser humano é médium, ok? Todo mundo tem um tipo de mediunidade, seja ela qual for, mas todo ser humano tem uma mediunidade. Essas mediunidades, elas devem ser trabalhadas, ok? Para que ela possa evoluir e desta maneira você conseguir controlar essas mediunidades. Outra coisa importante, será que além de eu sou médium, eu posso ter mais de uma mediunidade? Sim, você que é médium já, você que às vezes está estudando sobre o assunto, enfim, você pode ser muito mais do que apenas ter um tipo de mediunidade. Você pode ter 3, 4 ou todas as mediunidades. É uma questão complexa, né, para quem tem mais de uma mediunidade. Vamos dar um exemplo. Tem médiuns que são sensitivos e médiuns que são videntes. Tem médiuns que têm o poder da cura e são sensitivos. Tem médiuns que incorporam, são sensitivos e têm o dom da cura. Então, você pode ter mais de uma mediunidade. Mas, espero que vocês tenham entendido. No caso, todos nós podemos ser médios. No caso, todos nós somos médios. Só que cada mediunidade, ela age de uma forma diferente em cada pessoa. Tá ok? Mas é uma questão bem complexa. E uma questão bem extensa também. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Falei um pouco aqui sobre algumas mediunidades. E em breve a gente volta, né, com esse assunto. Deve depender de vocês também. Mas é isso, né, pessoal? Muito obrigado aí pelo vídeo. Muito obrigado a participação de todos. Espero que continue participando. E é isso. Até o nosso próximo vídeo. E axé a todos.